Bismillahir-Rahman-Ar-Rahim. Oi pessoal, bem-vindo ao episódio do árabe. Essa frase não quer dizer isso não. Essa frase na verdade quer dizer em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. É a frase mais falada no mundo árabe. Bismillahir-Rahman-Ar-Rahim. Muito bacaninha, né? Por sinal. Mas para a gente falar da língua árabe, eu acho que é bom a gente retomar alguns conceitos, né? Existe um tripé onde que se sustenta ali o mundo árabe, que é o tripé da etnia, da nacionalidade e da religião. A gente colocando isso aqui bem claro, aí a gente vai entender melhor o mundo árabe. A etnia é o seguinte, o mundo árabe é composto, na verdade, de 22 países, tem a Liga dos Países Árabes. Lá fala o que é ser um árabe, a etnia árabe. Para eles, etnia árabe é o seguinte, é aquele cara que tem um comportamento árabe. Pronto, ele é árabe. Ou que nasceu num país árabe, então pode ser considerado um árabe. Ou então que a língua materna dele é árabe. Isso é a etnia árabe. Né? Religião muçulmana. O muçulmano é árabe? Todo árabe é muçulmano? A gente não pode confundir isso não. Né? Seria o mesmo você falar, todo brasileiro é cristão, todo cristão é brasileiro. Porque muçulmano é uma religião, a religião muçulmana. Ela é uma religião monoteísta, igual a cristã, tem o Maomé como seu profeta. É uma religião, qualquer um pode ser muçulmano. Né? Por coincidência, a maioria dos árabes são muçulmanos, certo? E, por fim, a nacionalidade. Nacionalidade é onde nasceu a pessoa, o árabe. Né? Se você tem 22 países árabes, se o cara nasceu no Egito, é um árabe, mas ele é egípcio. Se nasceu na Arábia Saudita, ele é um saudita. Se teve azar de nascer na Arábia Saudita, né? Se for mulher principalmente, mas se nasceu no Líbano, é o libanês, é a nacionalidade. Falando em Líbano, lá, por exemplo, você tem, a maioria são árabes, quem nasceu no Líbano é libanês, a maioria é árabe, e o árabe ele pode ser judeu, religião judaica, pode ser muçulmano, que é a maioria, pode ser católico, etc. Então isso é importante clarear isso aí, certo? Então, continuando, agora falando da língua, eu encontrei um monte de palavras que eram do árabe que veio português, eu fiquei até assustado, é muitas palavras, você tem lá café, tarefa, garrafa, fulano, oxalá, papagaio, isso tudo veio do árabe. E depois eu fui ver as palavras começadas com A, então começou com A, provavelmente árabe. Se é AL, com certeza é árabe. Aí você tem açude, arroba, armazém, vem alcachofra, alface, almôndega, algoritmo e tudo, alfinete, aldeia, tudo com al é árabe. Provavelmente porque os árabes, os mouros, que são os árabes do norte da África, no ano de 700 mais ou menos, pelo canal de Gibraltar, Estreito de Gibraltar, eles invadiram a Península Ibérica, e dominaram os espanhóis e os portugueses por quase 700 anos. Foi Fernando, aqueles reis católicos, Fernando e Isabel, que expulsaram eles de lá. Então, provavelmente, essas palavras veio de lá por causa disso. Mas o mais bacaninho do árabe, vocês devem estar esperando, é a forma dos árabes escreverem, que ele é bacana demais. Parece que é incompreensível. E vou mostrar para vocês que não é tão incompreensível assim não. É bacana, cara. E além disso, eles ainda escrevem da direita para a esquerda. O mundo da linguística tem teoria demais. Cada neguinho que estuda linguística tem a teoria dele, para chamar de sua, bicho, porque eu nunca vi tantas. Eu vi umas 10 teorias falando por que é da direita para a esquerda. Eu vou falar só uma aqui que eu achei a mais interessante de todas. Você tem um pergaminho, o cara usa a mão esquerda para ir abrindo o pergaminho e a direita para ir escrevendo. Como ele abre com a esquerda, então você escreve da direita para a esquerda. O cara que falou isso falou com toda certeza que era isso. Tá, tudo bem. Mas achei bacana, achei interessante. Mas vamos escrever um pouquinho em árabe. Primeiro o seguinte, as letras árabes são letras mesmo. Por exemplo, o A em árabe é de cima para baixo, sempre da esquerda para a direita. Isso aqui é o A, eles chamam de Aleph. Tá? Então existe o alfabeto árabe. O alfabeto árabe é composto de 28 letras. Dessas 28 letras, 15 delas você escreve de duas formas. Falei, não, mas complicação, gente, não é complicado não, né? Olha o português, vamos ver o português? A letra F, por exemplo. A letra F como que é? Isso é a letra F. Mas isso aqui também é F. Isso aqui também é F. Assim, né? Nem sei como é que é, pela verdade. F. Ainda tem mais um F. Qual que é o F?
maiúsculo, A maiúsculo e esse aqui. Né? Só o F, nós temos 4 formas de escrever. Né? Quase todas as letras nossas você tem 4 formas de escrever, que né, é o cursivo e o não cursivo, maiúsculo e minúsculo. Lá eles não têm maiúsculo nem minúsculo, né? Eles só têm a forma cursiva de escrever. Né? Então eles não escrevem separados, é a forma cursiva. Né? Vou dar um exemplo para vocês com a letra J. Antes disso, só que acabar aqui, eu pus a letra A, vamos pôr mais algumas letras aqui. Ó. O A é assim, o B é esse aqui, ó, com pontinho. Esse aqui seria o C? Não, esse não é o C. Depois do B vem o tá, é o T, eles chamam de tá. Esse aqui é o T, esse aqui é o B, eles fazem assim, ó, tá. E esse aqui, ó, é outra letra, é chamada tá, TH. Eles falam dá de this, né? E por aí vai. Né? Mas não vamos ficar fazendo o abecedário todo, não. Eu aprendi, do abecedário aprendi 15, mas vamos lá. Estou falando isso porque em 3 dias que eu estudei, eu aprendi 15, são 28. Então você aprende o abecedário rapidinho, depois tem que decorar para ver como é que se escreve. Né? Vamos escrever, por exemplo, a palavra loja. Né? Lembrando que no árabe não tem, né, você escrever com as letras separadas, ela tem que dar a mãozinha, certo? É cursivo, sempre cursivo. Bacana é isso, quando você faz cursivo, as letras se derretem, parece que elas mudam de forma para poder ficar bonito a forma de escrever. Então ela muda um pouquinho, por isso que aí é um pouco mais difícil de escrever. Você decora a letra, mas na hora de juntar ela muda. Quer ver? Palavra loja. Loja em árabe, mahal. Repete comigo, é bacana. Loja em árabe, mahal. Mahal. No mahal tem 2 vogais. Quantas vogais nós temos no árabe? Nós temos só 3 vogais. O A, o U e o I. A, U e I. Mas não tem E, mas eu chamo Elaine. Foda-se, chama Elaine. Elaine é Elaine. Pronto. Tá? Lá vai ser I. Eles até falam E, mas para escrever é o I. Tá? No caso do Mahal, aqui eu tenho 2 vogais, é o A que repete 2 vezes. Só que nós temos 3 vogais, você tem as vogais longas e as mesmas 3 vogais curtas. Quando elas são longas, elas ganham uma letra. Mas quando é curta, não ganha letra não, ganha só um símbolozinho. Mahal, por exemplo, essas 2 vogais A, elas são curtas. Então olha como é que eu vou escrever essas vogais. Como é que eu vou escrever a palavra de forma geral. Né? Vamos primeiro com o M. Como que é o M? O M é isso aqui, ó. M. Tá lá o M. Agora o H. H é assim, ó. Esse é o H. Certo? Agora o L. O L é mais facinho. L. Mahal. Mahal, não. O árabe vai olhar para isso e vai achar que é MHL, Movimento dos Homossexuais Livres, sei lá, vai achar que é uma sigla, porque senão não escreve palavra dessa forma. E sem contar que está faltando a letra A ainda, né? Mahal. Mas eles conseguem ler. Se você não escrever, não colocar as vogais, quando são curtas, eles leem normalmente. Mas agora vamos fazer da forma como eles escrevem. Eles vão pegar isso aqui e fazer assim, ó. Fez isso. Pronto, ele só pega essa parte aqui, ó. Viu que bacana? Continua. Aí eles vão fazer isso aqui, ó. Tá lá. Esse aqui é o mahal. Eles pegam só um pedaço aqui, ó. Na verdade, mahal é isso aqui. Eles pegam só essa parte aqui, tá vendo? Juntou e faz o J. O L. Né? Aqui tá mahal. Mas cadê a letra A? A letra mahal. Pronto, mahal. É 2. Quando a vogal é curta, ela ganha um acento em cima. Como que eu faria para escrever? Mihil. Vamos supor que existisse a palavra mihil. Seria isso aqui, ó. Faço isso. Mihil. O I seria esse mesmo acento, só aqui embaixo. Entendeu? E muhul. Muhul. Aí você faria assim, ó. Muhul. Deve até existir muhul, parece que existe. Aqui, ó. Faz esse símbolozinho aqui. Certo? Então, o A curto é só um acento. Tá?
O A comprido, eu já até falei lá, é a Aleph. Aleph, é isso aqui, ó, a letra A. Certo? Tem a letra A, a letra U. A letra U já é grande. E o I longo, seria assim, uma coisa assim, ó. Certo? Por exemplo, escrever ba, em árabe, estou usando a letra B com o A longo, né? Então, a letra ba é essa aqui, ó. Não sei se vocês lembram, tá aqui o B, isso aqui é a letra B, né? Mais A, como que ficaria? Ficaria assim, ó. Olha que bacana. Deu pra ver aí? Tá vendo? O ba, desculpa, esse aqui, ó. Errei. Né? O B, agora sim, agora é o ba. Certo? Agora, ba. Como é que ficaria ba? Simplesmente ba. Que é o curto, né? Ba. Que é o A curto. Né? E o B mudo? O B mudo, ou você faz assim, b, ou então você põe uma bolinha. Certo? Agora, para fechar, aqui vai dar para escrever? Aqui vai dar para escrever. Vou escrever agora para vocês aquela frase, vou tentar, né, só para fechar. Né, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Você vê que não é tão difícil. Não é tão difícil você aprender. Tá? Não é tão difícil aprender a forma de escrever. Bismillah é o B, depois tem o S é bacana demais, ele é assim. Acho que é isso mesmo. É isso, depois vem Bismillah, Bismillah, ar-Rahman, é isso mesmo. Rahman, Bismillah, ar-Rahman, Estou copiando ali, né? Aqui o pontinho e o I. Tá vendo? Beleza? Tá aqui, ó. Bismillah ar-Rahim. Aí, ó. Eu acho que dá para você. Em um mês, se você precisar de aprender, eu acho que a gente aprende. Eu até estava pensando o seguinte, se o marciano chegar aqui na Terra e falar assim, eu preciso de aprender 2 línguas, escrever em português, escrever em árabe. Eu te garanto que ele vai achar o árabe mais fácil, além de ser mais bonito, né? Além de ser, né, a escrita muito mais bonita. Tem artistas que são especializados em escrita árabe. É isso que eu tinha falado do árabe. E agora eu vou falar, segue o líder em árabe, vou falar uma vez só em protesto ao Clube Atlético Mineiro, que pôs o time B para jogar o Brasileirão e o time A para jogar a Sul-Americana. Puxa vida, né? Como é que é a falta de... Né, não conversa a torcida com a diretoria. A diretoria quer ganhar a Sul-Americana por causa de grana. E a torcida do Atlético está precisando de ganhar o Campeonato Brasileiro. Só eu, atleticano, basicamente, no Brasil, que viu o Galo ser campeão brasileiro, porque eu já estou velho. Né? Aí me faz uma cagada dessa, põe um time B para jogar com o Bahia aqui e perde. Então, vamos lá. Segue o líder em árabe. Zaimun. É isso aí, gente. No próximo episódio a gente vai falar um pouquinho sobre a língua filipina. Um abração e até lá.